Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados sacerdotes, irmãos e irmãs, o Evangelho nos faz uma pergunta e nós precisamos responder isso ao Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? É um dos momentos mais significativos do Evangelho de São Marcos. Jesus faz uma pergunta fundamental. Com essa pergunta, Jesus conduz os discípulos a uma reflexão profunda sobre a sua identidade e missão. Quem é Jesus para nós? Pedro, representando os 12, diz: Tu és o Cristo. Pedro reconhece Jesus como Messias. Pedro ainda não compreende plenamente o que significa e o que implica, especialmente a necessidade do sofrimento e do sacrifício. Qual é a identidade de Jesus? Ele é Deus, mas qual é a sua missão? Passar pela entrega, pelo sacrifício e pelo sofrimento. E isso muitas vezes nós não compreendemos. Queremos somente o Jesus da glória, da ressurreição, mas esquecemos que o caminho que nos leva para a ressurreição passa primeiramente pelo sofrimento. E nós vamos rejeitando da nossa vida esta dimensão, esta realidade que implica a vida de Jesus. Nós precisamos responder essa pergunta a Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Na sua totalidade, na integridade de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus começa a explicar que o Filho do Homem deve sofrer, deve ser rejeitado, deve ser morto e após 3 dias ressuscitar. Não é? O Evangelho também nos fala em um dos momentos que o servo não é maior que o seu senhor. Se o Senhor passou por isso, nós iremos passar também. Você vai ser rejeitado, você vai ser esquecido, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão criticar você, mas isso já é previsto pelo Evangelho de hoje. E qual é a sua postura diante disso? E por isso, meu irmão, minha irmã, aqui está o ponto crucial. Pedro, em sua visão limitada e esperançosa, tenta impedir Jesus de passar pelo sofrimento. E o que Jesus faz?
Pedro não aceita a ideia do sofrimento, pois contradiz as suas expectativas de um Messias triunfante. Nós não podemos querer só o Cristo da glória. Nesse tempo de 42 anos que hoje eu vivo, desde que eu nasci até o dia de hoje, tenho passado pelo sofrimento de diversas enfermidades. Já passei por 8 cirurgias, estou com pedra nos rins, tive agora um diagnóstico de um cisto no testículo, uma varicoceles. Quando eu acho que vai cessar o sofrimento, Deus manda outros. Mas para que eu, Padre Ricardo, aprenda a purificar os meus pensamentos, os meus sentimentos, e que eu me una ao sofrimento de Cristo, para a conversão, para a minha própria conversão. E nós precisamos compreender que isso é algo que é inevitável na vida de todos nós. Vamos passar. E aqui Jesus responde de maneira severa para Pedro: vá para longe de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. A teologia explica isso, que o demônio sabia que se Jesus passasse pela cruz, ele seria derrotado. Por isso, ele usa de Pedro para dizer, que isso não te aconteça, Senhor. E Jesus severamente ali diz para Pedro isso. Essa afirmação é uma repreensão a Pedro, mas também a nós, que muitas vezes queremos viver o nosso cristianismo do nosso jeito, e não do jeito de Jesus. Termino dizendo o seguinte: neste evangelho somos chamados a compreender que ser discípulo de Jesus não é apenas reconhecer a sua divindade, mas aceitá-lo em sua totalidade, incluindo o caminho da cruz. Nós não devemos rejeitar a cruz de Cristo, precisamos abraçá-la para chegar à ressurreição. A vida verdadeira se encontra na entrega, no amor e na certeza de que, após o sofrimento, vem a ressurreição. E quem nos ajuda a viver isso? O Espírito Santo de Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Agora pense um pouco na sua vida, e se você tem abraçado o sofrimento, e se você tem passado pelo caminho de enfermidades, até mesmo às vezes de ser mal compreendido, peça ao Senhor esta graça nesse dia de hoje, que o Espírito Santo de Deus te conduza, que o Espírito Santo de Deus te direcione, que o Espírito Santo faça você compreender que, abraçando o sofrimento, nós estaremos abraçando com Jesus a sua cruz, que vai nos levar um dia à ressurreição. Peça ao Senhor esta graça. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, Senhor, a graça de termos a força de passar por toda e qualquer realidade, Senhor, que possa até mesmo nos colocar para baixo, Senhor, até mesmo as diversidades que nós vivemos nos tempos de hoje, as perseguições. Como é difícil, Senhor, passar às vezes na vida de pessoas e sermos rejeitados por elas, Senhor, como o Senhor foi. Mal compreendido, não compreenderam a sua missão, Senhor, mas o Senhor permaneceu firme no seu desejo de se entregar por nós, de passar, Senhor, por tudo aquilo para que nós tenhamos a salvação. Por isso, vem, Espírito Santo, renova as nossas forças e dai-nos sempre a graça de prosseguir a nossa missão, de sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Por isso cante, por isso agora se entregue ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, Inunda o meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus,
ser, inunda meu 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 ser. E quando tudo parecer difícil, clame o Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.